Existe uma pergunta que pode parecer estranha, mas talvez seja uma das perguntas mais importantes que você se fará esse ano. Quem está vivendo a minha vida? Você ou uma versão de você que foi sendo construída sem que você percebesse? Antes de responder, eu quero que você faça um exercício simples. Pense no seu dia a dia, no seu dia de hoje. Desde o momento em que você acordou, você escolheu a roupa que você vestiu? Escolheu aquilo que você comeu? Escolheu responder algumas mensagens e ignorar outras? Ou pelo menos é isso que parece. Porque existe uma possibilidade que à primeira vista soa absurda. E se a maior parte das decisões que você acredita tomar não começar exatamente em você? E se elas começarem em hábitos que você nunca percebeu, em medos que você nunca enfrentou, em padrões que você nunca questionou, ou até mesmo em experiências que aconteceram há anos atrás e que hoje você nem se lembra mais delas? Se isso for verdade, talvez a pergunta mais importante não seja como eu mudo a minha vida. A pergunta mais importante talvez seja: quem é que está tomando as decisões que criam essa vida? Porque talvez o maior problema da maioria das pessoas não seja tomar decisões erradas, seja nunca perceber quem está decidindo por elas. E é justamente isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade Ponto de Partida. Meu nome é Kaique Pereira e aqui é um ambiente para quem cansou de fingir que está tudo bem, para quem cansou de viver no piloto automático. Se você quer fazer parte dessa comunidade, deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque todos os dias tem vídeos novos como esse que vão servir como um ponto de partida para você assumir o controle da sua vida. Mas para você entender o meu ponto de vista, eu quero que você conheça essa história. Na década de 1980, um neurocientista chamado Benjamin Libet decidiu investigar uma pergunta que parecia simples: como nasce uma decisão? Nós temos essa sensação de que primeiro decidimos, depois agimos. Libet reuniu alguns voluntários em um laboratório, ligou sensores capazes de registrar a atividade elétrica do cérebro e deu apenas uma instrução: quando vocês sentirem vontade, movam os dedos. Não havia resposta certa, não havia pressão. Era um experimento, vamos dizer assim, simples, mas o resultado não foi simples. Antes mesmo de uma pessoa dizer agora eu decidi mover o dedo, o cérebro já havia iniciado o processo centenas de milésimos de segundos antes de perceber a consciência daquela decisão. Pense nisso por um instante. O cérebro parecia saber o que faria antes mesmo da própria pessoa dizer eu escolhi. Esse experimento abriu uma discussão que continua até hoje. Não significa que a ciência tenha provado que não existe livre-arbítrio. Essa questão continua sendo debatida, mas ela revelou algo muito importante. Uma boa parte das nossas ações pode começar antes mesmo de termos consciência delas, daquilo que a gente vai fazer. Agora imagine que isso não aconteça apenas quando você move o dedo. Imagine que esse processo são parecidos e influenciam a forma como que você responde uma crítica, como que você reage numa discussão, como você administra o seu dinheiro, como você escolhe um relacionamento, como você enfrenta o fracasso, como você decide desistir ou continuar. E de repente a pergunta deixa de ser científica e ela se torna pessoal. Talvez você já tenha vivido aquela situação parecida. Alguém disse alguma coisa e antes mesmo de pensar, você respondeu. E aí depois veio aquela sensação de arrependimento. Você disse para si mesmo, eu nem queria ter reagido assim, mas no final você simplesmente reagiu. Ou talvez você tenha até prometido que começaria uma nova rotina na segunda-feira, que dessa vez seria diferente, que agora você iria cuidar da sua saúde, economizar dinheiro, você iria ler mais, ter mais disciplina, e durante alguns dias você realmente conseguiu, até que, sem perceber,
você voltou exatamente aos mesmos comportamentos. E isso é curioso, porque quase todo mundo já viveu isso. Nós sabemos o que deveríamos fazer, mas fazemos a outra coisa, justamente o oposto. Sabemos que precisamos ir dormir cedo, mas continuamos acordados assistindo televisão. Sabemos que deveríamos conversar mais, mas escolhemos o silêncio. Sabemos que deveríamos começar, mas adiamos mais uma vez. Então surge outra pergunta inevitável. Se nós sabemos o que fazer, por que tantas vezes fazemos exatamente o oposto? Será falta de força de vontade, falta de disciplina, preguiça? Ou será que existe alguém, ou melhor, alguma coisa que toma essas decisões antes da nossa parte consciente entrar em cena? Existe uma frase do psicólogo Daniel Kahneman que resume muito bem essa discussão. Ele dizia que grande parte da nossa vida é conduzida por um modo de funcionamento rápido, automático, quase sem esforço. Um sistema que responde antes mesmo de pararmos para analisar. Isso não significa que somos robô, significa apenas que o nosso cérebro gosta de economizar energia. Pensar profundamente custa caro, gasta muita energia. Por isso, sempre que possível, ele prefere repetir caminhos já conhecidos. Os mesmos pensamentos, as mesmas reações, as mesmas escolhas, os mesmos medos, as mesmas desculpas de sempre. E quanto mais você repete esse caminho, mais natural ele parece. E talvez o maior poder de um hábito não seja fazer você repetir uma ação, seja fazer você acreditar que aquela ação representa quem você é. Quem você seria se os seus padrões deixassem de tomar decisões no seu lugar? Porque talvez a vida que você está vivendo hoje não seja apenas o resultado das escolhas que você fez. Talvez ela seja o resultado das escolhas que você nunca percebeu que estava fazendo. E é assim que você identifica se a sua vida está dentro de um piloto automático. Muita gente vai passar anos vivendo dessa mesma forma, sem ter esse nível de consciência, sem fazer essas reflexões. O processo de um autoconhecimento, de um desenvolvimento pessoal, ele não é fácil, mas ele é necessário para que você assuma o controle da sua vida. Aqui no canal eu sempre trago uma frase: ou você muda ou tudo se repete. Essa é a importância, porque a gente não pode voltar no passado para escrever um novo começo, mas hoje podemos escrever um novo futuro, uma nova história. Você só precisa encontrar o seu ponto de partida. E aqui nesse vídeo, essa reflexão, esses questionamentos podem ser o seu ponto de partida. Talvez tudo que você repetiu na sua vida até hoje foi fruto de padrões que você nem escolheu. Coisas que você aprendeu quando você era pequeno, adolescente, você repetiu e hoje a sua vida está uma bagunça e você não quer aceitar mais aquilo. Mas você pode mudar. Comece a se questionar se esses padrões você escolheu, quais padrões são esses, por que você sente tanto medo, tanta culpa, por que você se sente tão deprimido, por que você se sente tão atrasado perante a vida, e aí você vai entender o que realmente está conduzindo a sua vida. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se sim, deixa o seu like, realiza a sua inscrição aqui no canal, porque todos os dias tem conteúdos como esse que vão fazer você assumir o controle da sua vida para você poder escrever uma nova história. Eu quero aproveitar para deixar aqui nesse card mais um ponto de partida, uma nova parada dentro do seu autoconhecimento. Clica aqui nesse vídeo e eu te vejo lá.